Eu estudava mais de 8 horas por dia. Foram mais de 600 a 700 flashcards somente de sexualidade. Eu juro pra vocês que a minha mesa durou cerca de 6 minutos. Então, o NR não é impossível. Então vamos lá. Vamos falar assim o que eu esperava da cursada de sexualidade. Não vou mentir, sexualidade era uma área que me assustava muito. Muita gente falava que tinha muita social e eu, por ser uma pessoa que não sou nem um pouco fã de social, ficava muito assustada com sexualidade. Mas vou contar minha mesa pra vocês e vocês vão entender que sexualidade e a parte de social foi o que realmente me fez aprovar. Vamos falar assim de como eu me organizei pra cursar sexualidade, como eu estudei, etc. Me organizei com as minhas listas, né? Como eu já falei pra vocês várias vezes, eu utilizei em nutrição, continuei usando em sexualidade. Então é a forma que eu vejo se o conteúdo tá andando ou não tá andando, o quanto conteúdo falta, como eu tô indo, né, na matéria. Mas foi uma área que foi muito difícil de cursar porque foi em plena pandemia, foi quando começou, tipo, ninguém sabia como ia ser a cursada, ninguém sabia se realmente ia continuar, se ia valer, se não ia valer. Então foi uma cursada muito avulsa, vamos falar nesse sentido. Mas que a gente não teve tanto apoio como a gente tinha em outras cursadas, sabe? A gente não teve as tutorias como a gente tinha, eu tive pouquíssimas tutorias de sexualidade. Então, pra mim, realmente foi mais difícil justamente pela parte social. O biológico nunca me assustou, mas o social me assustava muito. Eu fui render somente em novembro, dezembro, né? Mês de novembro, estudando como dava, sabe? Fui pegando o conteúdo como dava, mas nunca tinha pegado e realmente, não, vou sentar, vou estudar sexualidade e até não dá mais. Eu estudava, eu ia acompanhando os conteúdos, eu estudei todos os conteúdos que eu precisava, eu realmente estudei tudo, eu fiz todos os resumos, inclusive eu vendo os meus flashcards de sexualidade e tem até a quinta UP completa sexualidade, como resuminho mesmo, eu encadernei, ficou no Brasil, inclusive eu rendi sexualidade do Brasil. Foi uma área que me surpreendeu muito, não vou dizer que não, foi uma área que no final, quando eu tava estudando direito ela, eu acabei gostando dela e acabei gostando muito. Rendi em novembro, um pouquinho antes de render, o que eu fiz? Eu estudei praticamente um mês essa matéria de só vou pegar a sexualidade, só vou estudar isso agora. Eu me organizei como eu dava, porque eu também tava trabalhando. E uma semana antes de eu render, eu estudava mais de 8 horas por dia. Então eu peguei e como eu tava no Brasil e não queria, ficar longe da minha família, eu tinha acabado de chegar no Brasil, eu comecei a estudar de madrugada. Então eu começava a estudar meia-noite, parava às 6 da manhã, ia dormir e aí depois pegava e sentava de novo pra estudar. E assim eu ia. Mas, era mínimo de 8 horas por dia e eu estudava. O que eu fiz, eu acho que foi o que mais me ajudou, com certeza foi o flashcards. Eu já falei isso pra vocês várias vezes, foi o que mais me ajudou com Nutri e novamente em sexualidade. Foram mais de, sem brincadeira, gente, foram mais de 600 a 700 flashcards somente de sexualidade. E eu repetia, pegava meus resumos, falava cada UP, depois partia pro flashcard e falava. Então, chegou o dia da mesa, né? Eu tive que sair da minha casa, fui pra casa da minha tia render, porque a internet lá de casa tava terrível, fui pra casa da minha tia render, e aí entramos, era 4 horas da tarde, entramos na chamada do Google Meet, né? Pra quem não sabe, a gente rende com 2 professores, e os 2 te fazem pergunta e vão te avaliando. Então, eu entrei na chamada, que era o momento onde a gente apresenta o DNI, e se apresenta, no caso, né, pra fazer a prova, e eles, comprovam a sua identidade. Então, eu fui a primeira a entrar na chamada, eu era pra ser a última a render da minha mesa, do meu tribunal, só que como eu fui a primeira a entrar, os professores falaram, vamos começar pela Isadora.
Aí eu falei, então tá, vamos começar por mim. Tipo, eu me ofereci, eu disse, pode ser, tipo, ele me perguntou se não teria problema. Eu falei, não, eu quero render primeiro mesmo. Já tava na minha cabeça que eu queria ser a primeira a render. Então, por ser a primeira a render, ele me perguntou o P1, que era uma das UPs que eu queria que me tomassem. Na verdade, as UPs que eu mais tinha gostado era o P1 e a UP3. Então, era o meu sonho de UP ali, sabe? O P1 ou o P3. Então, ele me tomou o P1 e me pediu pra introduzir, né? Como muita gente já sabe, aqui a gente tem unidades problemas. Então, de acordo com a problemática, a gente começa fazendo a introdução da unidade de problema, resolvendo a problemática. Então, nessa UP, falava sobre uma mãe que era mãe, né, de 2 meninas, e a gente podia falar de Freud, do desenvolvimento libidinal, eu podia falar sobre gênero, porque o pai não vai com a mãe, né, no centro de saúde. Então, eu comecei introduzindo com a parte de gênero. Eu acho que pouquíssimas pessoas começam por essa parte, eles sempre deixam por último, porque é a parte mais social mesmo. E eu comecei falando de gênero, eu comecei falando o que era gênero, por que eu achava importante o pai acompanhar a mãe no centro de saúde, por que a sociedade vê, né, essa distinção de tarefa para o homem e para a mulher, e comecei introduzindo com isso. Então, a partir disso, né, que eu introduzi, eu queria ter falado muito mais, eu tava, tipo, preparadíssima para falar de Freud. Eu sabia tudo sobre o desenvolvimento libidinal, estudei de várias partes, tipo, da psicologia, mas ele me perguntou somente gênero. E aí ele me perguntou qual que era a lei de gênero, depois ele me perguntou planificação familiar e me perguntou o que era planificação familiar. Eu expliquei pra ele o que era planificação familiar e dentro da planificação familiar eu também falei que era muito importante explicar métodos anticonceptivos, né, porque a gente pergunta pra família quantos filhos eles querem ter e explicar que existe uma forma de prevenir ou de até mesmo, né, se eles quiserem engravidar, de cortar o método anticonceptivo. Então, ele me levou pra anticoncepção, né? Então, ele me perguntou quais métodos anticonceptivos eu conhecia e eu citei todos, né? De barreira, químico, hormonal e etc. E daí ele me perguntou unicamente dos hormonais. Então, quais são os métodos hormonais? Eu expliquei pra ele quais eram os métodos hormonais. Depois, ele me perguntou como funcionava a pílula anticonceptiva, né? Os anticoncepcionais. E aí, eu expliquei pra ele como funcionava o anticoncepcional e depois ele me levou mais pra fundo. Qual que é a forma de funcionamento da pílula anticoncepcional. Então eu expliquei pra ele que era de anovulação, que tinha a ver com o eixo hipotálamo hipófise gonadal. E aí ele me perguntou, a última pergunta da mesa que ele me fez foi como a hipófise está conectada com o hipotálamo. E aí eu expliquei as duas conexões e acabou a mesa. Tipo assim, eu juro pra vocês que a minha mesa durou cerca de 6 minutos. Não mais que isso, se duvidar foi até menos que isso. Foi a mesa mais rápida da minha história na UNR e foi uma mesa muito tranquila, foi um bate e volta, o professor perguntava e já respondia e foi muito, muito, muito tranquilo. Foram 2 professores, um professor era geriatra e o outro, que era biológico no caso, e o outro não me acordo de qual área que ele era. Mas eu tava preparada por ele ser geriatra, pra ele me tomar, tipo, o P6, né, que é quando se fala do adulto machor, mas ele me tomou o P1. E também tava muito preparada para falar de social, porque quando eu pesquisei sobre o professor, me falaram que ele tomava muita social. Então, ele também me falaram que ele não era um professor que aceitava qualquer definição de social, que me deixou bem, confesso, com medo. E aí, mas foi tranquilo, ele aceitou todas as minhas definições, não reclamou de nenhuma definição que eu dei. Foi muito, muito, muito de boa. No final, me perguntaram se eu era recursante ou se era a primeira vez que eu tava cursando sexualidade. E me aprovaram em 6 minutos de mesa. Foi muito rápido. E, basicamente, a minha mesa de sexualidade é isso. Eu demorei pra gravar um vídeo sobre a mesa de sexualidade porque ela foi tão rápida, sabe? Pra mim, nem parece que eu provei sexualidade, de tão rápido que foi. O Levi me tomou mesa um dia antes, né, de eu render. Me perguntou aí algumas UPs. Foi o P1, o P3 e o P2 que ele me tomou. A gente por videochamada, porque o Levi nem tava na minha casa. E eu sabia falar muito, mas eu tava com muito medo, porque sexualidade era uma matéria que realmente me deixava meio assim. Todo mundo fala que sexualidade é muito fácil de aprovar, que sexualidade é uma matéria muito tranquila, mas por ter muita social me assustava bastante. Mas no final deu tudo certo e até fiquei meio brava que não me perguntaram tanta coisa quanto eu gostaria de ter falado. Mas deu certo, tirei um 6 e foi super tranquilo, foi muito rápido, muito de boa. Eu nem acreditava na hora que eu tinha aprovado. E gostei muito da mesa de sexualidade, inclusive quando passou a prova eu continuei fazendo conteúdo, né, sobre anticonceptivos, né, sobre a saúde da mulher. E foi algo que eu realmente gostei muito, né,
né, no final acabei gostando de estudar. Então, o meu objetivo vindo aqui contar minhas mesas pra vocês é justamente falar pra vocês que a UNR não é impossível. Então, a minha mesa pode ter durado 6 minutos por N motivos. Um deles pode ser porque eu realmente estava muito segura do que eu tava falando, eu tinha estudado muito. Então, o professor, ele acaba notando que você tá muito seguro do que você tá falando, ele acaba notando que você tá preparado. E vários fatores podem influenciar. A minha mesa de crescimento durou 45 minutos, a minha mesa de nutrição durou 30 minutos, mas a mesa de sexualidade durou apenas 6 minutos. Então, tipo, é algo que varia muito. O professor, ele nota quando o aluno sabe o conteúdo, ele nota quando você tá, tipo, arranhando no conteúdo. Mas o meu objetivo é realmente dizer pra vocês, não é algo impossível. Eu aprovei crescimento de primeira, aprovei nutrição na segunda mesa e aprovei sexualidade na primeira mesa. O vídeo de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu realmente possa motivar vocês a cursar e vir estudar na UNR. E até o próximo vídeo. Então, tchau!